Saudações, conspiradores aquarianos! Começando mais um programa Realidade Fantástica, mais uma entrevista fantástica, sempre trazendo temas importantes nesse leque de assuntos que nos propomos a tratar, que são o esoterismo, o ocultismo e as paraciências, né? Popularizando com responsabilidade esses temas tão importantes. E hoje, olha, temos uma entrevista sensacional para vocês, que é sobre teosofia. Provavelmente você já ouviu falar de sociedade teosófica, teosofia, da figura fantástica de Madame Blavatsky. Então, para isso, para se desincumbir dessa missão, nós convidamos o Otávio Marchesini, que é teosofista, né, um pesquisador de muito tempo da Sociedade Teosófica e é coordenador da Sociedade Teosófica da região sul, aqui no Brasil. Mas ele vai explicar melhor para a gente as credenciais dele e, é claro, o que vem a ser teosofia. Tudo bem com você, Otávio? Tudo bem, Jamil. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com os amigos, falando um pouquinho aí sobre teosofia, espiritualidade e ocultismo. Imagine, para nós é uma honra, né? A nossa missão aqui. Otávio, eu não te apresentei direito, você é coordenador da região sul? Como é? Isso, a Sociedade Teosófica é uma instituição que está organizada no mundo todo. Ela tem uma sede em Adyar, que é uma localidade na cidade de Chennai, Índia, a antiga Madras, e de lá ela acaba se organizando em todo o mundo. No Brasil ela tem uma sede central em Brasília, e aqui em Curitiba ela também tem alguns pontos, lojas de estudo, grupos, e ela se organiza e se estrutura regionalmente. Aqui na região sul, pegando os nossos 3 estados, de algum modo eu auxilio organizando as atividades em geral da sociedade. Olha, que bacana, que honra pra gente então receber uma pessoa como Otávio. Otávio, pra gente introduzir o tema, como é que você definiria teosofia para o nosso amigo ali que já ouviu falar, mas não tem muitas informações? Às vezes a gente tenta pegar alguma coisa assim como uma conotação introdutória e ela acaba ficando um pouco complexa, né? A gente sempre diz que a sabedoria ela não é nunca introdutória ou de algum modo vista de maneira inicial. Sempre quando a gente fala da sabedoria, a sabedoria é muito profunda. A gente mentalmente às vezes tenta estruturar as coisas em estágios, em níveis. Nossa mente tende a catalogar as coisas, mas quando a gente fala de sabedoria, a sabedoria é sempre transformadora e muito profunda. Então a pergunta, embora possa parecer introdutória, é desafiadora. Desafiadora. A palavra não é a coisa. A palavra, através da linguagem, tenta nos conectar com algo. Mas se a gente tentar partir da palavra, a palavra em si, no caso teosofia, vem do grego e junta 2 vocábulos, teos, sofia, que em conjunto querem dizer que existe uma ideia de uma sabedoria divina. Uma sabedoria que está além dos limites da capacidade intelectiva do ser humano. Perfeito. Mas, embora esteja além dos limites da capacidade intelectiva do ser humano, é passível de ser tocada. Os gregos antigos diziam: nós podemos perceber o eterno no tempo através de um estado de êxtase. Que fantástico. Teosofia então seria isso. Kant nos diz: existe um limite para a nossa razão. Exato. E ele nos diz talvez que os limites que vão além da razão poderiam, por exemplo, tentar tocar o que é Deus. Deus existe? O que é a alma? O que é a liberdade? Se nós tentarmos compreender isso com a nossa intelecção, talvez a gente nunca chegue a perceber o que é. Mas, se a gente tentar permitir ir além daquilo que nós imaginamos que somos, talvez a gente possa tocar alguma coisa e percebê-la. Talvez teosofia seja mais do que alguma coisa. Talvez teosofia seja um estado que está além da percepção, um estado de fusão. Um estado de fusão do ser do tempo com o ser. Perceber esse ser talvez seja tocar a teosofia. Dizem que tocar a teosofia é tocar algo que transforma. Uma pessoa uma vez disse: tem momentos na nossa vida que a gente percebe o sublime. Esses momentos são transformadores. O curioso é que diz que a nossa vida inteira é feita de momentos sublimes. Mas nós só conseguimos percebê-lo em alguns instantes. Tem momentos em que parece que a gente percebe. Nesses momentos, Plotino, por exemplo, dizia assim: não sou mais eu. O que é isso? Não sou mais eu. É ele
que vive através de mim. Que coisa. Muito parecido com o que São Paulo falou também, né? Já não sou eu mais quem vive, e sim o Cristo que vive em mim, que seria, imagino que a consciência crística. Exatamente. Então teosofia talvez seja esse encontro, essa conexão perceptiva que nos leva além daquilo que nós achamos que somos. Não existe tempo ou espaço. Dizem que não existe sequer esse eu separado. Esse momento perceptivo de encontro talvez seja a possibilidade de perceber o que é a teosofia. Agora, de algum modo se diz assim, num instante em que Buda estava com um conjunto de amigos que se reuniam em torno dele para tentar ouvir algo sobre a verdade, ele falou sobre a vacuidade, sobre essa realidade intangível. E quando ele falava, uma das pessoas que assistia parece que teve uma experiência de êxtase. E estava indo. E se assustou com aquilo. Olha. E quando ele se assusta, ele volta. E isso é quase uma coisa para a gente dar uma risada assim e pensar. Encontrar-se é perder-se. Mas perder-se talvez gere uma certa insegurança e a gente Exato. se segura. A gente resiste. Então a gente tem eventualmente experiências de êxtase. E quando a gente tem a experiência de êxtase, a gente lembra e diz, opa, que legal. Não está mais na experiência, está na memória tentando lembrar. E reter aquilo. Então a gente fala, da teosofia não dá para falar. Mas a gente pode falar sobre um pensamento teosófico, uma ideia de teosofia, uma reflexão sobre. E na sociedade teosófica a gente se encontra para tentar partilhar percepções sobre a teosofia, percepções sobre a verdade, percepções sobre o real. Com os meus olhos e os teus, talvez juntos, partilhando, consigamos enxergar além. Otávio, fala um pouquinho, isso foi lindo que você falou, da teosofia conforme ou apresentada por Madame Blavatsky, essa figura fantástica que apareceu no final do século XIX e causou espanto ao mundo pela sua sabedoria, pela sua força e pela profundidade das suas ideias. Aonde que se insere Blavatsky aí? No final do século XIX, Blavatsky encontrou-se com um americano chamado Olcott e estabeleceram um propósito de fundar uma sociedade para tentar resgatar o saber universal que se perde no tempo. Eles tentaram fundar e fundaram uma sociedade sob um propósito maior de formar um núcleo da fraternidade universal. Dentro desse núcleo da fraternidade universal, prática e vivencial, eles se propuseram a tentar entender uma verdade, esta verdade da teosofia, e se propuseram a fazer isso estimulando um estudo comparativo de religião, filosofia e ciência, do Ocidente e do Oriente. Então eles reuniram-se tentando compreender qual é o pano de fundo, o substrato e a base a partir do qual são fundadas e apresentam-se ideias que permeiam todas as religiões. Existe um fundo comum em todas as religiões? Essa é a grande pergunta. Então eles se reuniram tentando fazer e estimular esse encontro com a verdade. A sociedade tem então 3 grandes propósitos: formar esse núcleo da fraternidade, estimular uma compreensão da verdade através do estudo comparativo e buscarem compreender e investigar as leis ainda ocultas na natureza e os poderes que estão para serem realizados por todo ser humano. Puxa, fantástico. E a partir dali a sociedade cresce e se mundializa. Algumas ideias, você poderia pensar algumas ideias basilares do sistema da sociedade teosófica, do sistema de estudos? Se alguém perguntar o que vocês estudam assim, mais especificamente. Tá bem. A Blavatsky deixou uma enorme bibliografia. Talvez uma das suas obras mais conhecidas seja a Doutrina Secreta. Não é um livro assim tão fácil de se adentrar. De algum modo se diz que talvez ela tenha uma conotação enciclopédica, tendo os mais vastos temas do ocultismo sendo tratados ali, mas basicamente 2 são os grandes temas da doutrina secreta, apresentados como cosmogênese e antropogênese. Sim. Qual é a origem do cosmos? O que é isso? Como ele vem, o que ele vem, da onde ele vem, para onde ele vai? O cosmos em si. E o que é o humano? Como surge o humano? É tão curioso, mas quando Blavatsky começa a escrever sobre a antropogênese ou a gênese humana, diz ela que nós somos poligênicos, que nós somos filhos do pai amarelo e da mãe branca. Eu fico tentando me perguntar, quem é esse pai e quem é essa mãe? E aí ela começa a dizer que a Terra nos deu um corpo, a Lua nos deu um outro corpo de emoções, e o Sol nos dota daquilo que talvez nos faz efetivamente humanos. Quando ela menciona o cosmos, ela diz
e aí também tratando do que nós podemos chamar de karma e reencarnação, que esses movimentos que se veem numa perspectiva macro e microcósmica expressam que os universos nascem, se desenvolvem e desaparecem, que aqueles que desaparecem são apenas a semente de um dia seguinte que há de surgir para nos conter naquilo que é talvez a lei maior da harmonia e da evolução. Então, em síntese, os grandes temas de estudo vão versar sobre karma, reencarnação e o Dharma, ou a evolução de toda forma de vida que tende a retornar do Uno, da onde provém. Um conceito que eu acho fascinante dentro da sociedade teosófica, eu não sei se é possível simplificar no exíguo tempo que nós temos, Otávio, mas a questão das cadeias planetárias, né? Essa evolução que vai perpassando, né, vários globos. Tem como colocar em palavras mais palatáveis um assunto tão... Porque é uma coisa quase que exclusiva da explicação da sociedade teosófica, pelo menos ela que revela ao mundo isso. Talvez uma das coisas mais difíceis da partilha é a gente conseguir encontrar o ponto de encontro dos nossos corações, através dos quais nós conseguimos perceber a verdade, às vezes até sem palavras. Quando a gente sai desse tipo de percepção e entra na linguagem, a partilha de algum modo não é tão simples, porque a gente tem que ajustar as próprias palavras e tem que conseguir construir percepção de forma que adentra a nossa mente para a gente conseguir estar vibrando e percebendo alguma coisa de algum modo conjunto. Se fala que o Cristo, nós mencionamos Cristo, falava com parábolas ao povo para que, ouvindo de algum modo, talvez não compreendesse completamente, mas aos discípulos ele poderia falar numa outra linguagem. Sim. Se a gente fala de rondas e cadeias, eu estou me lembrando assim, às vezes algumas pessoas chegam na sociedade teosófica e tem algumas histórias assim muito curiosas. Uma delas eu ouvi que tinha um policial que se encantou, tinha um certo pendor ao esoterismo, e um dia chegou numa dessas palestras que falavam justamente das rondas e cadeias. Estava lá sentado na primeira fila, adorou tudo aquilo. Quando terminou, ele cumprimentou o expositor e disse: mas que palestra linda! Só que você fugiu completamente do tema, porque de rondas e cadeias você não tratou. Blavatsky fala que, de algum modo, existiriam 10 grandes esquemas que comporiam um todo maior que é o nosso sistema solar. Os antigos gregos diziam que há um corpo, um grande corpo e um grande Adão cósmico, Adão Kadmon. Exato. Nós olhamos para o céu e, na verdade, quando vemos estrelas e planetas, talvez estejamos vendo um grande corpo ainda não compreendido, no qual nós estamos inseridos e do qual nós fazemos parte. Conscientemente, nós estamos tentando abrir os nossos olhos para nos tornarmos células vivas desse corpo incompreensível. Agora, essas células que se transformam em grandes órgãos e organismos, de algum modo, vão tendo uma vida própria no todo. Isso é muito curioso. Fantástico. É uma ideia do holograma. Exatamente. O todo está em tudo e cada parte é o todo inteiro. Isso é sensacional. E quando nós falamos das ondas e cadeias, nós estamos tentando abrir os nossos olhos para uma realidade maior, além daquilo que nós nos vemos. Blavatsky então diz: nesse nosso sistema solar nós temos 10 grandes esquemas. Um desses esquemas seria o esquema terrestre. Esse esquema terrestre estaria formado, por sua vez, por 7 grandes globos, que recebem um fluxo da vida de tempos em tempos. O planeta Terra, ou Gaia, que nos recebe nesse momento, seria um ponto em que o foco da vida guarnece a possibilidade da experiência evolutiva por um longo período de tempo. Blavatsky, em algum modo, diz: a vida que aqui pulsa vindo de um outro momento ou de um outro globo, que seria a Lua. Durante 7 eternidades, a vida pulsou na Lua. Encerra o pulso na Lua e durante 7 eternidades ele começa a pulsar no planeta que nós chamamos Terra. Até que aqui ele adormeça e comece a pulsar num outro globo, num outro globo, num outro globo, num outro globo, num outro globo. Perfeito. Diz que 7 grandes eternidades, possibilitando 7 círculos ou 7 vezes 7 eternidades, formariam uma cadeia que se diluiria e possibilitaria que num outro momento, numa esfera um pouco mais elevada, a vida prosseguisse. E outra contribuição muito contundente, profunda, e que também revolucionou a visão de muitas pessoas e também de sistemas esotéricos, foi a questão das raças, né? Porque ela revisa a história conhecida. Sim, sim, né? A Blavatsky vem com uma outra história, não sei se pode ser chamada hierohistória ou meta-história, uma história mística, mas colocando dados que realmente revolucionam tudo que a gente recebe.
tem também como traduzir a questão das raças rapidamente? Né? Uhum. De algum modo também, como nós falamos de eternidades dentro de eternidades, nós podemos tentar pensar de humanidades em humanidades. Talvez além das eternidades exista realmente a grande eternidade. Talvez dentro de todos esses conjuntos de humanidades exista esse homem ou este ser que talvez se confunda com a própria divindade e que está sendo de algum modo forjado ao longo do tempo através de muitos seres que compõem partes do seu todo. Blavatsky de algum modo fala que existiriam 7 grandes raças que vão se desenvolver nesse globo. Cada uma delas subdividida em pequenos períodos e cada uma delas com um grande propósito evolutivo. De algum modo se diz que nós vamos em conjunto construindo o potencial todo do humano. Então, as primeiras raças estão chegando num momento de criar forma de manifestação. Blavatsky falava que as primeiras ainda eram etéricas, sequer detinham um próprio corpo físico, porque o próprio planeta ainda não estava completamente densificado. Não morriam como nós imaginamos hoje o que possa ser vida e morte. Não se reproduziam como hoje nós podemos imaginar o que possa ser a reprodução humana. De algum modo parece que o ser ia brotando, ou por exsudação, nas raças que vão se seguindo, surgindo novos e novos e novos de suas gerações. Quando ele realmente se densifica ou se solidifica, começa a desenvolver determinados princípios. De algum modo, hoje, segundo a literatura ocultista, nós nos encontraríamos naquilo que poderia ser qualificado como a quinta raça raiz. Uhum. E a quinta raça raiz estaria associada àquilo que nós poderíamos chamar o nosso quinto princípio. O que é o nosso quinto princípio? Quando Da Vinci, de algum modo, apresenta ao mundo o seu homem vitruviano, ele coloca o homem não só mais como um quaternário com seus braços e pernas, mas como um ser que levanta e tem um quinto princípio. De algum modo a mente. Então perfeito. Nós estamos trabalhando a mente, talvez de algum modo nossa mente concreta, racional. Daí a razão pela extremamente acelerada evolução tecnológica que nós vivenciamos, só que isso não tem um fim em si. O quinto princípio, na verdade, é uma possibilidade de que o humano comece a desabrochar aquilo que seria o nosso princípio búdico ou o sexto princípio. Aquilo que ilumina a mente e que faz com que a gente reperceba a unidade. O quinto princípio da quinta raça raiz atomiza o humano. Atomizado, nós podemos eventualmente redescobrir a nossa origem e nos percebermos irmãos. Nos percebemos irmãos, realizar efetivamente nossa humanidade, que é a redenção do uno no todo. Isso tem alguma conexão com outro conceito bastante interessante da teosofia, que são os 7 corpos? As 7 raças, elas têm uma conexão com esses 7 corpos? Sim. Porque quase que a gente ouve só falar no Ocidente do corpo trino, né? Espírito, alma e corpo físico, corpo psíquico e corpo espiritual. Mas a Blavatsky vem com essa proposta de 7 corpos. Ele atrai 7, né? Os teólogos medievais nos diziam que estávamos constituídos por corpo, alma e espírito. Isso. De algum modo é até difícil tentar diferenciar onde termina a alma e o que é em si o espírito, né? Os vedantinos de algum modo falam em 5 princípios e Blavatsky de algum modo apresentou a ideia de que existem 7 corpos ou 7 princípios. E a consciência que de algum modo permeia todos eles, né? De algum modo ela fala de um nosso corpo físico, de um etérico, de um astral, de um Kama-manas, nosso princípio emocional, nosso princípio mental e os nossos veículos imortais, que talvez não sejam nossos. Quando nós falamos nossos, a gente está tentando compreender uma coisa sem exatamente entregar-se a ela ou ter uma perspectiva acerca dela. Talvez o mais difícil seja ir além da tentativa de compreensão e buscar efetivamente vivenciar aquilo que nós somos. Vivenciar o que nós somos seria tentar entender o que é esse nosso princípio espiritual que se desdobra numa trindade, que nunca deixou de ser una, mas essa trindade estaria associada à nossa capacidade perceptiva de não divisar, mas que ilumina a mente, o que de algum modo Blavatsky chama de manas, ou a sede da nossa alma, buddhi, que é a iluminação dela, e atma, que é aquela força que dá de algum modo a vivificação conectada com um manancial inesgotável de energia. Então, estudar os 7 princípios ou os 7 corpos
nos leva eventualmente a tentar compreender efetivamente e realizar aquilo que nós somos. No Pórtico de Delfos, e essa passagem é muito conhecida, disse que aqueles que ousam tentar chegar no templo ou dentro do seu próprio coração encontram um desafio. Homem, conhece-te a ti mesmo. Se nós aceitamos esse desafio e damos o passo, disse que do outro lado estaria escrito: e conhecerás os deuses e o universo, porque talvez não haja diferença àquele que percebe a si mesmo. Maravilhoso, Otávio, maravilhoso. Como é que a teosofia enxerga a questão do sofrimento humano? O que é sofrimento? O que é ignorância? São as perguntas que atormentaram Buda, né? E como é que nós nos livramos disso? Né? Porque a gente vai, digamos que só perpetuando experiências de prazer que quase sempre terminam em dor na nossa vida. Então o carro novo que eu anseio, quando eu consigo, ele me serve como instrumento de êxtase por um mês, depois cai na mesmice, né? O que eles chamam de acomodação. A psicologia da felicidade, ela tem um termo para isso, acomodação hedônica, né? Não importa o que você adquira materialmente, aquilo vai acabar se tornando uma experiência corriqueira e não vai preencher as necessidades mais profundas. Então, como é que a teosofia coloca a questão do sofrimento, da ignorância e da libertação disso? O que é ignorância? O que é felicidade? Num determinado momento da minha vida, eu comecei a me lembrar de umas passagens em que, curiosamente, eu ouvia a minha avó falar algo que me deixava intrigado. Tinha momentos em que eu via minha avó feliz e ela olhava para mim e dizia assim: Tavinho, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz, que dá medo. Por que alguém teria medo de ser feliz? Talvez a experiência tenha mostrado no longo da sua caminhada que os momentos que nós temos como momentos de felicidade necessariamente vão ser sucedidos por momentos de tristeza. E que o tamanho da nossa felicidade é a medida da tristeza que a gente pode experimentar. Porque talvez a felicidade, o Ananda, não seja aquilo que a gente imagina. Ananda, ou a bem-aventurança, não está associada em ter coisas, em alcançar objetivos pessoais, em realizar propósitos estabelecidos para o nosso ser. Talvez isso tudo seja muito importante, mas a grande questão é: para quê? O que te motiva? O que te motiva? Tem uma outra literatura extremamente inspiradora que Blavatsky deixa, chamada A Voz do Silêncio. Na Voz do Silêncio é uma passagem que se diz assim: viver para si é viver para o sofrimento. Nenhum ser, nada vive para si. Tudo que vive, vive para de algum modo complementar uma coisa maior. Eu estava falando esses dias e refletindo comigo mesmo que talvez uma das coisas mais interessantes e paradoxalmente difíceis é estar presente. Quando a gente está presente no presente, quando a gente está inteiro no agora, o que a gente quer? Você já parou para se pensar? Quando a gente realmente é pleno em cada instante, talvez a gente possa perceber que a gente não quer nada. Não tem espaço para querer, só tem espaço para pulsar com a vida. Enquanto a gente não consegue conectar o nosso ser com esse pulso de vida, a gente quer coisas e a gente imagina que precisa de coisas. E a gente por vezes alcança as coisas e descobre que alcançá-las não preenche. Porque a gente imagina que, ainda que tendo as coisas chegam até nós de uma forma em que não era exatamente a forma que a gente imaginava ou queria. Quando o Buda fala do sofrimento ou de dukkha, ele não está necessariamente falando de um sofrimento físico ou mesmo emocional, ele está falando de uma inconsistência, de uma insatisfação. Exato. Ainda que a gente tenha as coisas, nós não temos as coisas como nós gostaríamos que elas fossem, segundo o que nós imaginamos que elas poderiam ser. Enquanto a gente se perde nesse emaranhado, a gente deixa de ter a oportunidade talvez maior de fazer talvez a maior coisa que nos cabe, que é agradecer por tudo que nós temos. Uma vez perguntaram ao Dalai Lama: o homem é bom ou mau em essência? E essa é uma grande questão na história da filosofia. Sim. Alguns diziam que o homem é mau, como é Hobbes. Outros vão ter uma visão
de que o homem é bom, outros tentam contemporizar isso e dizem o homem é bom, mas o meio corrompe. E quando eu pergunto isso para Dalai Lama, ele diz: nós somos essencialmente compaixão. Nós somos essencialmente compaixão. Nós só chegamos aqui porque o mundo se doou e permitiu que nós chegássemos. Quando a gente começa a perceber isso, talvez a gente perceba, estando presente, que a única coisa que nos cabe é retribuir. Quando a gente retribui sem esperar nada e faz o melhor que a gente pode em cada instante, talvez a gente encontre uma coisa que, por falta de palavras, a gente chame felicidade. Mas não é felicidade. Tem algo que está além da felicidade. A gente pode falar disso, mas talvez mais importante é tentar tocar aquilo que está além do tempo, aquilo que está além do espaço, aquilo que está além do que nós achamos que somos. Se a gente tocar, talvez a gente possa descobrir e passar a viver o que é essa bem-aventurança e essa mais que felicidade. Perfeito, Otávio. Olha, a gente está se aproximando do final do programa. Para aquelas pessoas que quiserem se unir à Sociedade Teosófica, que imagino que receba pessoas independentes de raça, de credo, né? Porque não é dogmática. Aqui em Curitiba, ou mesmo no Brasil, existe um endereço. A gente está pondo aqui na cidade de Curitiba existe a loja teosófica onde você participa, né? Nós temos 3 lojas teosóficas que funcionam aqui em Curitiba, uma na Água Verde, uma no Alto da Glória e uma no centro. Elas se chamam Loja Libertação, Loja Paraná e Loja Dario Veloso. Nós temos atividades abertas ao público praticamente todos os dias da semana. Existe um site em que vocês podem pegar a nossa programação. Essas atividades estão estruturadas em palestras, em cursos, em encontros de busca de compreensão disso que está além das nossas palavras que limitam aquilo que realmente possa ser a verdade. Nós nos encontramos então semanalmente e temos eventualmente a felicidade de poder recebê-los para que juntos possamos fazer estudos e alcançar uma compreensão mais clara acerca da vida. Perfeito, Otávio. Gratidão por você ter vindo aqui, partilhado a sua sabedoria. Foi uma entrevista de muita sabedoria, se transmitiu muita paz e realmente algumas chaves iniciáticas aí muito profundas. Quem tiver ouvidos, que ouça. Eu agradeço a oportunidade e lembro que a possibilidade da gente perceber alguma coisa passa por uma mente livre. Os trabalhos na Sociedade Teosófica são feitos ladeando a ideia de fraternidade com um espírito de liberdade. Muito obrigado. Gratidão, Otávio. E a todos vocês que nos acompanham, obrigado por terem participado de mais uma jornada de autoconhecimento. Não se esqueçam de se inscrever no nosso site, clicando nesse lampiãozinho aí na sua tela, de curtir a nossa página no Facebook, dê o seu joinha aqui na entrevista, no YouTube, visita nosso site, ali você vai encontrar muitas novidades, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro.